Qual será a melhor região de compra do Bitcoin? Aquela região em que existe pouco risco e alto potencial de retorno financeiro. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Neste breve vídeo eu vou conversar a respeito de por qual motivo, a minha opinião, essa excelente região de compra se encontra entre os 22 e os 26 mil dólares. Mas antes da gente conversar sobre alguns indicadores de longo prazo que justificam essa minha opinião de que o fundo do Bitcoin nesse ciclo se encontra entre os 22 e os 26 mil dólares, antes eu gostaria de conversar rapidamente sobre o ciclo de mercado. O ciclo de mercado ele representa essa espécie de pêndulo. Ele é o exato motivo do Bitcoin, a exemplo de outros ativos financeiros, se bem consolidados, não irem a zero. Na verdade, existem fases. Você pode notar por essa imagem que a gente inicia aqui numa fase de lateralização ou descrença, também conhecida como uma fase em que ocorre a exaustão da força vendedora. Então o ativo passa boa parte do seu tempo lateralizando, com baixa volatilidade, pouca margem de diferença de preço, seguida por uma fase de acumulação, a fase de otimismo, de crença, cumulando na euforia dos compradores, e ao fim ocorre a fase de distribuição, a fase em que ocorre o início da força vendedora. Mas essa força vendedora, ela não é eterna. Aqui você pode notar em que existe uma fase de contração e de expansão, um pêndulo. A título de exemplo, aqui a gente pode notar o Bitcoin no seu ciclo de 2018, em que ocorreu aquela primeira fase de lateralização ou baixa volatilidade, em que ocorreu uma exaustão da força vendedora, seguida por uma fase de acumulação, essa fase aqui de otimismo, em que o Bitcoin encontrou seu topo em cerca de 19.500 dólares, e por fim, essa fase de distribuição, em que ocorreu o início da força vendedora, o Bitcoin encontrando seu fundo próximo a seus 3.500 dólares. E por que a gente conversa sobre isso? Exatamente para perceber em qual fase hoje o Bitcoin se encontra. Em qual fase o Bitcoin se encontra no seu ciclo de 2021. E para isso, para a gente identificar se o Bitcoin se encontra numa fase de lateralização, de topo ou de fundo, é interessante a gente utilizar o primeiro indicador de longo prazo. Esse primeiro indicador ele representa a média móvel simples de 200 semanas. Ele foi um excelente indicador para encontrar fundos nos ciclos anteriores do Bitcoin. Aqui você pode notar que ele encontrou de forma muito bem colocada o fundo do Bitcoin nesse ciclo de 2015, em que o Bitcoin valia cerca de 200 dólares. Novamente, essa média móvel simples de 200 semanas encontrou um excelente fundo, ela foi tocada no ciclo de 2018, em que o Bitcoin encontrou seu topo em dezembro de 2017 e o fundo em dezembro de 2018, valendo cerca no seu fundo de 3 mil dólares, 3.500. Novamente, no Covid, mas aqui é interessante perceber que o Covid se trata de uma exceção, um período atípico, né? Mas ainda assim foi respeitada essa média móvel de 200 semanas e hoje a gente se aproxima dessa média móvel. O Bitcoin ele se encontra, na data em que esse vídeo está sendo feito, próximo dos seus 30 mil dólares. Essa região da média móvel de 200 semanas, ela, na verdade, nos indica que o Bitcoin, o fundo dele, seria cerca de seus 22 mil dólares, seus 22.500 dólares. Por isso, a minha opinião dessa margem do fundo Bitcoin nesse ciclo de 2021 em diante, ele se encontrar entre os 22 e os 26 mil dólares. Passando esse primeiro indicador, que justifica a minha opinião, esse primeiro indicador representado pela média móvel de 200 semanas, aqui a gente vai abordar alguns indicadores on-chain. Indicadores esses excelentes para se analisar o ativo financeiro a longo prazo. Aqui a gente vai deixar um pouquinho de lado ativos financeiros que servem para identificar uma análise mais a curto prazo. Indicadores esses como análise gráfica e análise de sentimento. Aqui a gente vai utilizar, na verdade, bastante a análise on-chain. Aqui a gente vai abordar um pouquinho do MVRV. Ele foi outro indicador excelente que identificou de forma bem precisa, é claro que não de forma exata, mas próximo a isso,
o fundo do Bitcoin nos ciclos anteriores, de 2013, 2015 e 2018. Nesse indicador, ele identifica quando o Bitcoin está nessa região verde, nessa região aqui próximo a 1, identificou excelentes regiões de compra. Hoje, o Bitcoin, a gente não pode perceber aqui pela imagem que ela está fixa, mas hoje o Bitcoin, por esse MVRV, esse indicador on-chain, excelente para identificar topos e fundos, ele se encontra na fase de 1,25. Então, 30 mil dólares hoje, na data do vídeo que a gente está fazendo, o Bitcoin ele se encontra cerca de 1,2 no MVRV. Para ele começar a encontrar esse fundo aqui ele toca nos 24 mil dólares e vai até seus 21 mil dólares. Mas um indicador, o segundo indicador que justifica, que corrobora essa minha opinião, de que o fundo ele pode se encontrar entre os 22 e os 26 mil dólares. Passando para outro indicador on-chain, aqui a gente vai falar sobre o NUPL, Net Unrealized Profit Loss. Ele nos auxilia a identificar, mais uma vez, qual ciclo de mercado, em qual fase, na verdade, do ciclo nos encontramos atualmente. Então, aqui você pode perceber por essa fase verde, em que ele se encontra, inicia na fase de lateralização, que a gente conversou no início do vídeo, em que ocorre uma baixa volatilidade, seguida por uma fase de acumulação e, por fim, uma fase de distribuição, que a gente volta àquela fase de capitulação. Então, é um pêndulo, é um ciclo. Em qual fase hoje nos encontramos? Então, após bater aqueles 67 e 69 mil dólares em abril de 2021 e em novembro de 2021, a gente iniciou uma fase de queda, uma fase de baixa, uma fase de distribuição. Mas ainda não nos encontramos no fundo do poço, nessa fase aqui de capitulação, uma fase que ocorre a exaustão da força vendedora. Na verdade, nos encontramos numa fase intermediária entre uma fase de otimismo, em que a gente passou dela, estamos abaixo da fase de otimismo, e hoje nos encontramos numa fase em que de esperança ou de medo, em que ela é bastante exemplificada por aquela baixa, mas que ainda a força compradora não desistiu do seu ativo. Fase essa que se iniciaria a partir dos seus, novamente, 22 a 24 mil dólares. Mais uma vez, a gente não pode perceber aqui porque a imagem está fixa, mas ela corrobora aquela nossa opinião de que o fundo do Bitcoin, o fundo máximo desse novo ciclo, se encontraria entre os 22 aos 26 mil dólares. Mais um indicador, esse indicador on-chain representado pela média móvel de 2 anos. E nessa média móvel de 2 anos, aqui a gente pode perceber, e ele foi bastante assim, nos auxiliou bastante a identificar fundos representados por essa linha verde e topos representados por essa linha vermelha nos ciclos anteriores. Aqui, esse indicador ele não é tão preciso quanto os anteriores. Na verdade, quando se toca essa linha do fundo, essa linha verde, o Bitcoin ele ainda pode descer a cerca de 40% dessa linha. Então, apesar da gente ter descido cerca de 15%, essa linha representada hoje pelo Bitcoin cerca de seus 35 mil dólares, o que alguns, inclusive bancos, consideram um valor justo, um valor de 38 mil dólares, apesar da gente estar abaixo desse valor de 35 mil, que é representado por essa linha verde, o Bitcoin ele pode cair um pouco mais. Hoje o Bitcoin caiu cerca de 15% desse fundo e acredito que ele possa cair um pouco mais, cair até seus 40% em ciclos anteriores, o que mais uma vez identificaria o Bitcoin cerca desses valores, entre 22 a 24.500. Esses indicadores on-chain até então nos indicaram que o fundo do Bitcoin desse ano até os próximos anos, desse ciclo em diante, pode se encontrar próximo dos seus 22 mil dólares. Agora, para a gente não ficar com o valor exato, coisa que pode escapulir essa oportunidade de compra, seria interessante colocarmos uma margem razoável para definir essa excelente região de compra. Então, aqui a gente vai acumular
esses indicadores on-chain que apontam o fundo do Bitcoin como próximo de seus 22.000, $22.500, e vale acumular ele com análise de preço atual do Bitcoin. O que me faz acreditar que o Bitcoin, ao menos, tocará mais uma vez essa região próxima dos seus $25.000, 25.500. Na verdade, o que me faz crer isso é uma repetição que o Bitcoin já vem realizando no seu ciclo dos seus últimos 2 anos. Na verdade, quando a gente encontrou aqui o fundo entre maio e junho, ele não foi apenas tocado uma vez. Na verdade, nessa lateralização, nessa consolidação do smart money, que foi do fundo do poço até do fundo do poço micro, vale ressaltar, até essa micro alta, nesse rally que durou cerca de 70 dias, o Bitcoin tocou não apenas uma, mas uma, duas, três vezes nesse fundo. Isso é muito comum do Bitcoin se praticar. Na verdade, aqui também, nesse micro rally do início de 2022, em que o Bitcoin tocou o fundo próximo de seus $30.000 no seu dia 24 de janeiro, ele novamente tocou o fundo do dia 24 de fevereiro de 2022. Isso é um padrão que o Bitcoin vem realizando, na verdade, nos seus últimos anos. Aqui eu não vou me delongar mais, porque o vídeo está começando a ficar um pouquinho longo, mas eu acredito que, uma vez que o Bitcoin tocou esse fundo aqui próximo de seus 25.500 com o crash do Terra Luna, ele novamente se repetirá esse padrão dentro de 65 dias, eu acredito. 65 dias ele tocará novamente esse padrão, se, é claro, se repetir as oscilações prévias. Então eu acredito que do dia 12 de maio de 2022 até o dia 16 de julho, ele tocará ao menos uma vez, ao menos mais uma vez, esse valor de seus $25.000, 25.500. O que aqui a gente finaliza justificando de por que minha tese, o Bitcoin se encontra nessa fase inicial dos seus 22, desculpa, seu fundo dos seus 22 a $26.000. Região essa com uma excelente oportunidade de compra. Mas, João, o que pode refutar essa sua tese? O que pode refutar a minha tese de que o Bitcoin pode encontrar seu fundo entre os 22 a $26.000 é exatamente a correlação entre o Bitcoin e o SP500. Correlação essa altamente positiva nos seus últimos anos, nos seus últimos meses. O que está acontecendo? O Bitcoin, isso aqui é um dado extremamente recente, um dado da fonte oficial do TradingView, que o Bitcoin está apresentando uma alta correlação com o SP500, uma correlação positiva de 0,78, assim como a Nasdaq de 0,82. E o que me faz me preocupar? Pode ser que o SP500 tenha encontrado um fundo antes do Bitcoin. E por que eu digo isso? O SP500, nos seus mercados ursos, de 1920 até a presente data, encontrou cerca de 14 mercados, 14 vezes o mercado em baixa, de 1920 a 2020. Só que o que acontece? Dessas 14 vezes em que o SP500 encontrou um mercado de baixa, dessas 14 vezes, 8 realmente se encontrou numa recessão, em que você pode notar um declínio maior do que 20%, e nas 6 vezes restantes, das 14 vezes, o SP500, na verdade, ele ficou numa média de 20%. E o que isso me faz preocupar? Preocupar no sentido de perder uma excelente oportunidade de compra. Pode ser que o SP500 tenha encontrado um fundo recentemente, se não nos aprofundarmos na recessão econômica. Recessão econômica é caracterizada por 2 trimestres de queda dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Do seu topo do SP500 em janeiro de 2020, do início de janeiro de 2020, até o seu fundo em 23 de maio, ele desceu exatos 20%, 21% para ser mais preciso. E o que ocorre? Desde que encontrou o fundo, o SP500, um fundo duplo, o mercado ele começou a se reerguer e fez esse pivô de confirmação de alta.
né, após respeitar o topo prévio anterior. E o que isso me preocupa? É exatamente o SP500 ter encontrado um fundo primeiro do que o Bitcoin, e diante dessa correlação alta com o Bitcoin, uma correlação extremamente positiva, o Bitcoin subir daqui em diante. É claro que respeitando aquela minha opinião de que tocará ao menos uma vez de hoje até o final de julho, aquele limite, aquele fundo do Bitcoin de seus 25.500. Então, o que pode refutar minha tese de que o Bitcoin descerá um pouco mais e você, como eu, perca assim, essa excelente região de compra, é exatamente essa correlação positiva com o SP500. O SP500 tem encontrado um fundo antes do Bitcoin ter encontrado o fundo dele. Então, é isso, né? Acabei de explicar assim minha tese de que o Bitcoin ele pode encontrar seu fundo nesse ciclo de mercado entre seus 22 a 26 mil dólares. E é claro, vale ressaltar que não sou conselheiro financeiro, se trata apenas da minha opinião, do que eu farei com o meu dinheiro, e é claro, em conversa com amigos, conversas informais. Então cabe a você fazer a sua escolha, tomar a sua decisão. Então eu fico por aqui. Eu peço assim, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com os amigos e também deixa assim alguma pergunta se ficou com alguma dúvida, porque aí de agora em diante a gente vai estar nesse relacionamento próximo e vou estar respondendo algumas perguntas. Então é isso, um grande abraço e até mais.